O informativo 800 do STJ veio recheado de improbidade administrativa. Vamos analisar a segunda decisão do informativo 800 sobre improbidade. Vamos falar sobre indisponibilidade de bens enquanto medida cautelar na ação de improbidade. Preste atenção, porque para se dar bem nas provas de procurador, você vai ter que compreender a mudança de entendimento do STJ sobre a indisponibilidade de bens. Aqui, se você já estudou esse conteúdo para procuradoria no que diz respeito à improbidade e indisponibilidade de bens, você sabe que o STJ tem uma situação especial sobre essa cautelar e essa situação especial deixou de acontecer exatamente por conta da alteração legislativa e o STJ agora disse isso, razão pela qual temos que analisar. Eu estou me referindo a direito administrativo, direito processual civil, improbidade e a cautelar de indisponibilidade de bens. Entenda esse tema se você quiser se dar bem nas próximas provas de procuradoria. Primeiro, eu preciso analisar contigo a redação original da lei de improbidade no que diz respeito à cautelar de indisponibilidade de bens. Deixa logo te explicar por que essa cautelar é importante. Imagine a seguinte situação. Vamos para um exemplo que eu coloquei aqui exatamente para você entender. Eu sou credor de ebégico. Ebégico é uma pessoa qualquer. Aí eu vou e demonstro pela via judicial que sou credor de ebégico apresentando ao juiz um contrato ou um documento de dívida. Ocorre que ebégico está dilapidando o seu patrimônio, ou seja, ele está vendendo o patrimônio dele, ele está doando o patrimônio dele, ele está tirando do nome dele o patrimônio dele. E a gente sabe que a responsabilidade patrimonial é justamente aquela que é encarregada de fazer saldar as dívidas das pessoas físicas e jurídicas. Ebégico está dilapidando o seu patrimônio. Então, para que eu possa pedir uma cautelar de indisponibilidade de bens, ou seja, para que o Poder Judiciário congele os bens de ebégico e não permita com que ele dilapide esse patrimônio, eu preciso demonstrar, primeiro, que sou credor através de um contrato ou documento de dívida, e segundo, eu preciso demonstrar que, sem a cautelar de indisponibilidade, provavelmente não haverá patrimônio para que eu receba o meu valor, ou seja, o meu crédito. Esses requisitos de cautelar são chamados no CPC de 73, antes do CPC 2015, daqui a pouco você vai entender por que eu estou me referindo ao CPC de 73, eles são chamados fumaça do bom direito. Aqui eu preciso demonstrar que o direito de quem pleiteia a cautelar é provável, onde há fumaça há fogo, eu preciso demonstrar que há fumaça do bom direito, o famoso fumus boni iuris, e o perigo da demora, o periculum in mora, que é o indeferimento da cautelar coloca em risco o resultado da pretensão principal, exatamente no exemplo que eu acabei de citar. Depois do CPC de 2015, esses requisitos não são mais assim. Eles, pelo menos, não são mais denominados assim. A fumaça do bom direito virou praticamente a probabilidade do direito e o perigo da demora virou o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Trocando em miúdos, é isso. Os requisitos no CPC 73 são chamados de fumus boni iuris e periculum in mora e, após CPC 2015, probabilidade do direito, perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, mas na essência querem dizer basicamente a mesma coisa. Esses são os requisitos normais de uma cautelar. Atenção quando eu me refiro a requisitos normais. Muito bem, vamos ler o artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa na sua redação original para você entender o que é que o STJ criou aqui. Vamos lá. O artigo 7º diz assim: quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Você, inteligente que é, percebeu o seguinte: os requisitos da indisponibilidade de bens do artigo 7º da redação original da LIA fala assim: quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade, nesse caso representar o MP, para a indisponibilidade de bens do indiciado. Inteligente que é, você pode estar se perguntando o seguinte: professor, beleza, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio ou ensejar enriquecimento ilícito, isso aqui é a probabilidade do direito ou, nesse caso, o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. No artigo 7º, cadê o periculum in mora? Foi justamente isso que disse o STJ. O STJ, por meio, nesse caso, do tema 701, entendia que a cautelar de indisponibilidade da LIA, na sua redação original, não dependia do perigo da demora ou do periculum in mora. E, para dizer isso, o STJ fixou esse entendimento no tema 701.
E disse assim: é possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido na ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando ausente ou não demonstrada a prática de atos ou a sua tentativa que induzam à conclusão de risco de alienação, oneração, dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro. O STJ está dizendo o seguinte aqui, ó: a decretação da indisponibilidade de bens não precisa de demonstração aqui de oneração, alienação, dilapidação do patrimônio dos bens do acionado. Ou seja, o STJ disse em claras palavras que a indisponibilidade de bens na ação de improbidade não depende do perículo in mora. Aqui em cima, como requisito de cautelar, você tem perigo da demora. O STJ, por meio do tema 701, disse que esse perigo da demora não é requisito na indisponibilidade de bens na ação de improbidade. E disse isso da seguinte forma: o disposto do artigo 7º da aludida legislação, artigo 7º, redação original, em nenhum momento exige o requisito da urgência, reclamando apenas para o cabimento da medida a demonstração numa cognição sumária de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito. Inegável, pois, que a medida cautelar instituída pela lei de improbidade apresenta-se com caráter especial, que realça a necessidade de segurança jurídica, não estando submetida por essa razão à compreensão geral das cautelares, sob pena de serem suplantados os próprios propósitos da tutela a ser alcançada pela ação de improbidade administrativa. Então, pelo tema 701 do STJ, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a criação jurisprudencial, ou pelo menos a confirmação jurisprudencial, de que a indisponibilidade de bens enquanto cautelar na improbidade só tinha como requisito o fumus boniuris, ou seja, o direito de quem pleiteia a cautelar como provável. E essa probabilidade era justamente a demonstração do ato de improbidade, dos indícios de demonstração do ato de improbidade que causam ao patrimônio público lesão ou ensejam para aquele que o praticou enriquecimento ilícito. Portanto, de novo, a improbidade, enquanto indisponibilidade de bens e sua cautelar, não tinha como requisito o perigo da demora, apenas a fumaça do bom direito. E por que você está falando dos requisitos antes do CPC 2015, professor? Porque esse tema do STJ, ele foi fixado em 2014, portanto, antes do CPC 2015. Por isso que, nesse caso, fala-se nos requisitos da época do CPC de 73, que era aplicável em 2014, razão pela qual, como o tema foi fixado em 2014, nós temos esses requisitos do CPC 73 como regra de análise. Hoje, CPC 2015, a gente não fala mais em fumaça do bom direito. Se você fala isso em provas, você vai demonstrar uma atecnia não atualizada, nesse caso, para o seu examinador. É melhor falar em probabilidade do direito, porque é assim que fala o novo CPC. E se você falar em perículo in mora ou perigo da demora, você demonstra a mesma tecnia, a mesma não atualização, porque o novo CPC fala em perigo da demora irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Muito bem, então espero que você tenha entendido a razão do tema 701. Ele não tinha outra razão senão retirar da indisponibilidade de bens na improbidade a demonstração do requisito do perículo in mora ou do perigo da demora. Muito bem. Ocorre que nós sabemos que a Lei 14.230 passou, nesse caso, a vassoura na legislação de improbidade e mudou muita coisa. Uma das mudanças foi justamente no que diz respeito ao pedido da indisponibilidade de bens do réu. E aí, o artigo 7º e parágrafo único foram revogados e o artigo 16 passou a tratar da indisponibilidade de bens enquanto cautelar. O artigo 16, e essa é a redação atual, portanto a redação que vale, diz assim: na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus. Então, o instituto foi conservado, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Essa última parte aqui do caput do artigo 16 era justamente o parágrafo único do artigo 7º, revogado, mas a legislação manteve a ideia, ou seja, do total da indisponibilidade, exatamente no que diz respeito à segunda parte do caput do artigo 16. O parágrafo 3º, no entanto, diz assim, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos
descritos na petição inicial. Então, diferentemente do que nós vimos no artigo 7º caput da legislação anterior, onde se falava apenas no ato de improbidade e no efeito que ele causava para a administração ou para aquele que praticava o ato de improbidade, ou seja, lesão ao erário ou enriquecimento ilícito do agente, não falava em periculo in mora, que seria, nesse caso, o requisito à época. Diferentemente do artigo 7º, nós temos que o parágrafo 3º do artigo 16 da Lei de Improbidade, com a redação alterada pela 14.230, estabelece, aí sim, os dois requisitos. Estabelece o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, que seria o periculo in mora lá do CPC 73, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, que é a probabilidade da pretensão ou do direito nos termos do CPC 2015. O STJ, então, mudando o seu entendimento, deixou de entender, por meio do julgado que estamos analisando, deixou de entender que a indisponibilidade de bens na ação de improbidade não necessita do perigo da demora e passou a entender que, na legislação atual, o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo é, sim, requisito da indisponibilidade de bens na ação de improbidade. Presta atenção, porque essa era uma exceção muitíssimo cobrada nos concursos de procuradoria e, para saber improbidade, para acertar essas questões, tinha que saber o tema 701 do STJ. Na legislação atual, de forma direta, expressa, explícita, o legislador ele vai contra o tema 701 do STJ e diz que a indisponibilidade de bens na ação de improbidade tem que ter demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o antigo periculo in mora do CPC 73. Então, aqui eu digo, o STJ, por meio desse julgado, e julgado em 6/2/2024, deixa de entender que a indisponibilidade de bens na ação de improbidade não necessita do periculo in mora, que na legislação atual se chama de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, em razão da alteração legislativa. Então, essa é a parte importante, ou mais importante, dessa análise sobre essa decisão acerca da indisponibilidade de bens na ação de improbidade. Mas o STJ não parou por aí. Ele disse mais. Ele disse assim, ó. Por possuir natureza de tutela provisória de urgência cautelar, sim, isso aqui a gente já sabia há muito tempo, a indisponibilidade de bens é uma cautelar, ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Ok, isso também sabemos. As cautelares, elas não fazem coisa julgada e elas podem, nesse caso, ser revogadas, modificadas a qualquer tempo enquanto em curso o processo. A decisão de indisponibilidade de bens reveste-se de caráter processual. O STJ disse, e isso é importante. A decisão de indisponibilidade de bens no processo, na improbidade e também fora da improbidade, essa decisão ela tem caráter processual. Se é assim, a norma que estabelece os requisitos da indisponibilidade, a norma da lei de improbidade, ou seja, artigo 16, parágrafo 3º, que estabelece os requisitos da indisponibilidade na ação de improbidade, também tem caráter processual. E por isso, essa norma, ela, por força do artigo 14 do CPC 2015, ela deve ser aplicada de forma imediata aos processos em curso. O artigo 14 do CPC diz que a norma processual, ou a norma de caráter processual, ela não retroage para alcançar atos jurídicos processuais consolidados sob a vigência da norma revogada. O texto do artigo diz exatamente o seguinte, ó, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Beleza? O que o STJ está nos dizendo, então, com essa passagem do julgado? Ele está dizendo o seguinte, ó, a lei de improbidade, quando alterou os requisitos da indisponibilidade de bens, essa alteração, essa norma que altera, tem caráter processual, ela não retroage para alcançar as indisponibilidades já deferidas ou indeferidas no processo, mas ela é aplicável de forma imediata aos processos em curso. O problema é que, como a indisponibilidade tem natureza cautelar e ela pode ser revogada ou modificada, qual é a conclusão? Basta com que qualquer dos atores processuais, autor ou réu da ação de improbidade, peça ao juiz, depois da nova lei de improbidade, que reanalise a indisponibilidade.
E como ela pode ser modificada ou alterada, o juiz, ao reanalisar a indisponibilidade de bens, a cautelar, ele vai ter que aplicar a nova norma. Razão pela qual ele vai revogar a indisponibilidade, ou ele vai indeferir o pedido de indisponibilidade, ou ele vai, nesse caso, modificar a situação de indisponibilidade de bens, se ele não perceber demonstrado, depois da nova lei de improbidade, Lei 14.230, exatamente esse requisito, o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Disse o STJ isso por meio dessa passagem aqui. Eu sei que foi muita informação, e aí eu trago uma tabela que pode te salvar na prova, com o resumo de tudo aquilo que nós tratamos. STJ e indisponibilidade de bens, esse é o novo normal sobre a indisponibilidade de bens no STJ. Depende dos requisitos de probabilidade de direito e perigo de dano. Aqui eu simplifiquei, tratei como perigo de dano de forma genérica, mas é perigo de dano irreparável ou risco de resultado útil ao processo. Então, a indisponibilidade depende dos dois requisitos, probabilidade do direito e perigo de dano. Trata-se de norma de caráter processual, aplica-se de forma imediata aos processos em curso, então, nesse caso, você tem aqui a aplicação do artigo 14 do CPC 2015, e por se tratar de decisão tutela cautelar, que pode ser modificada a qualquer momento, o juiz pode rever a indisponibilidade, desde que provocado por uma das partes, o juiz pode rever a indisponibilidade concedida sob a égide da norma anterior, e ao rever, ele deve aplicar a nova norma. É isso que nós temos enquanto, nesse caso, situação conclusiva acerca do que disse o STJ nesse julgado que acabamos de analisar. Então, atualiza o teu material, atualiza a tua cabeça de procurador, porque se isso cair nas provas, você vai ter, nesse caso, que adequar a resposta ao pensamento do STJ, alterado que foi pela alteração legislativa da Lei de Improbidade, ou seja, a Lei 14.230. Muito bem, decisão importantíssima para os teus concursos. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.